Pronto, tô com sono. E aí, pessoal, beleza? E Esse aí, aqui, gente? mais um episódio de Aidan e Beatriz em sua garagem. Único lugar da casa que dá pra fazer barulho. Nossa, gente, a gente espera todo mundo dormir, literalmente, para conseguir fazer um conteúdo legal para vocês, né? Exatamente. E hoje nós vamos falar sobre saúde mental no casamento. Olha que tema, hein? Nós vamos falar sobre casar-se com um neurodivergente. Como tem sido a sua experiência, Beatriz, seu testemunho. E a gente Vamos vai falar. dar alguns conselhos práticos no final desse papo para você que é casado com um neurodivergente ou tá afim de um. Afim de um autista, Provavelmente de um você pode TDAH. estar. De um psicopata. Psicopata não, né? Que isso? Relógio, desculpa. Hora de Oh, dormir. meu Deus. Aqui, ó. Diante de Deus, ó. Hora de dormir 9 horas. Orgulho. Tô tentando virar atleta, galera. Ano que vem, chega, hein? Vamos lá, Beatriz. Quando a gente fala sobre saúde mental no casamento, eu vou meio que entrevistar a Bia nesse, porque ela Nossa. é psicóloga e neurocientista. Eu não tava esperando. Não, e eu vou dando as minhas contribuições, óbvio. Mas você que... Ainda não sou neurocientista, cara. gente, ó, nossa filha pegou nosso microfone, os dois, pra cantar. E eu Cantar perdi Gabriela o Rocha. último microfone aí da... É, a gente não sabe onde tá, tô vendo aqui. Mas Não, mas é sério, quando a gente fala de saúde mental, é algo abstrato, é algo objetivo, dá pra se ter 100%, dá pra se estar saudável em um casamento. E o que é isso? Saúde mental. Porque saúde no corpo é simples, né? A gente tá saudável. O que tá saudável? Suas vitaminas, bananã, tem um número. A saúde mental, ela é abstrata pra um monte de gente. Mas o que é ter saúde, né, num relacionamento? O que você... Nossa, calma. Você fez várias perguntas, hein? Não, tenta pegar alguma coisa assim que você acha interessante do que eu perguntei. Tá. Mas é muita coisa mesmo. Só, eu quero saber, tipo assim, como que a pessoa sabe se tem saúde mental no relacionamento, né? Como é que ela pode ver? Porque às vezes a pessoa tá buscando saúde mental e ela nem sabe o que é isso, né? Ótima pergunta. Parabéns. Me deixou sem palavras. É delicado, né? Eu acho muito complexo essa resposta. É. Não existe uma definição única para saúde mental no relacionamento. Eu acho que Por isso que eu te perguntei, eu quero que a gente abra as eu possibilidades. acho que esse é o primeiro ponto. É igual o que a gente fala, né, de educação para crianças. Não existe um passo a passo que vai funcionar com toda criança, né? Apesar de, é claro, você ter ali a Bíblia, que é o seu manual para muitas coisas que você vai conduzir o seu filho, orientar. Tem coisas que com um filho vai ser de um jeito, com outro filho vai ser de outro jeito. Então, acho que esse é o primeiro ponto da saúde mental no relacionamento, é você não comparar o seu relacionamento com o de ninguém, nem o seu cônjuge com nenhum outro marido de alguém. Eu acho que é muito mais fácil definir o que é doença do que o que é saúde, né? Então, por exemplo, a gente sabe que num relacionamento onde não se tem mais o respeito, por exemplo, onde não se tem mais as personalidades respeitadas, né? Tipo a minha personalidade, onde não se tem mais afeto, mais vontade de estar junto, a gente sabe que isso pode ser E também, assim, a saúde mental, ela começa em você, né? Ela não começa no relacionamento. Isso, então a gente já começou a definir. Então, pode-se dizer que um relacionamento que preza por saúde mental é um relacionamento onde os dois têm cuidado das suas próprias saúdes mentais. De forma individual. E o que é a saúde mental? A saúde mental não é a ausência de emoções negativas. Boa, né? aí, ó, outra coisa, muito interessante. A gente acha que para estar bem emocionalmente eu preciso estar feliz, e não é, isso é uma mentira. Deus nos criou com a gama completa de emoções. Sejam as... Eu não gosto nem de falar negativas, eu falo que são desagradáveis, né? É ruim de sentir. Você não tem emoções negativas, você tem emoções desagradáveis. Eu amei isso, amei. Mas as emoções desagradáveis, elas também cumprem uma função na sua vida. Por exemplo, o medo, né, que a gente fala que é uma coisa que ninguém quer ter,
mas um certo medo é bom. Inclusive a Bíblia fala, né, que o temor do Senhor é o medo. O medo do Senhor é o princípio da sabedoria. Exatamente. Então, a saúde mental nada mais é do que você saber lidar com todas as suas emoções. Você conseguir lidar com elas e também resolver problemas. Isso que é a saúde mental. Quando uma pessoa não tem saúde mental, pode perceber, ela tem dificuldade de lidar com uma emoção desagradável que chega, e aí ele se torna uma emoção frequente e intensa pela dificuldade dela de lidar com aquela emoção, porque a emoção ela serve para vir, cumprir uma função de te avisar de alguma coisa que não tá bem e ir embora. Quando a emoção faz ninho, começa a fazer morada ali, é porque alguma coisa não tá bem. Então, pegadinha que vai pegando. Esse é o primeiro ponto. E o segundo é você ter maturidade emocional, né? Que é você saber resolver problemas na sua vida. Você não depender de outras pessoas para resolver problema. E isso você faz assumindo responsabilidades, indo para frente, ali se tornando essa pessoa independente, né? Menos dependente dos seus pais, trabalhando, fazendo uma faculdade, se profissionalizando e muito etc. Muito bom. Então percebe, né? Pra mim, você sabe, é tudo prático. Não, é bom ser prático. Eu sou uma pessoa super prática, então assim... Eu sou o oposto, eu sou abstrato, eu quero pensar sobre tudo e a Bia, ela tem muitas resoluções que me ajudam, né? Por exemplo, emoção negativa, emoção desagradável, emoção... Eu tô vendo aqui, eu acho que eu tô falando ao contrário. Mas não tem problema, ele pega, mas é aqui, ó. Tá bom. Então, tipo assim, o que eu vejo também, então pode-se entender, a gente pode entender que, pelo que você falou, então o relacionamento que não tem saúde é um relacionamento onde um dos dois não vai ter saúde mental, ou até às vezes os dois casam sem priorizar isso. E tipo assim, quando a gente fala de saúde no casamento, agora pensando na pessoa casada, os dois doentes, vamos colocar um lugar assim que os dois estão com depressão, o homem sem forças para lutar pela esposa, a mulher sem força para lutar pelo casamento, ou pelos filhos ou pelo marido, as pessoas trancadas agora, não quer se falar, já não tem mais aquela aptidão, não quer mais estar com a pessoa, não quer transar, não quer fazer nada disso. Tipo assim, como que a gente começa a resolver um problema como esse, sendo desse tamanho? Até falando sobre sua área de psicologia, qual que é o conselho aí que... Eu tenho um conselho para isso, mas... Você diz que começa a resolver isso no como casamento? É que você resolve? A casa tá assim, horrível, ninguém quer mais estar dentro do lar porque estão pensando cada um ir para casa do pai, da mãe e como que a gente resolve um problema desse? Olha, nossa, tem tanta coisa que teria que fazer, né? Não é, acho que uma só. Mas acho que o primeiro ponto... Peguei ela aqui, viu, gente? Tô tentando ajudar vocês. Eu vim assim, sem nem saber o tema, porque tu tava fazendo as meninas dormir ali. Quem assiste isso aqui tem que receber conteúdo mesmo. Eu não gosto de ficar vendendo curso na internet, falando que abobrinha, mas abobrinha é chuchu. Mas eu acho assim, uma coisa que a gente pode falar do nosso casamento, que eu acho que funciona muito e que teria que começar a partir daí. É conversa, né? Comunicação. Então, assim... Boa. Porque às vezes a pessoa tá mal, fica quieta. A primeira coisa é ficar quieta e se trancar. É muito comum isso acontecer, né? Qual que é o comum da pessoa que não tem saúde mental? Os dois extremos. Se calar ou explodir. Ela nunca consegue... O que é isso, né? Na prática, comunicação passiva ou comunicação violenta. Você não tem uma comunicação assertiva. Entendi. Porque você já não tem gestão das suas emoções, então Exato. Tudo é muito extremo. Então ou todo mundo é o culpado, ou você é a culpada de tudo, você se vitimiza e fica quieta. Ou então todo mundo é o culpado, todo mundo tem que ouvir, todo mundo tem que... Mas se a galera tá tentando conversar, assim, um casal, e percebe que não tá tendo como, vale a pena um intermediador, uma terapia em casal, de casal? Sim, com certeza. Só que eu acho assim que... Né, tem que a pessoa que está ouvindo esse podcast, se você ouviu isso e está enfrentando isso, você tem que ser a pessoa que vai lá e vai ter a iniciativa. Não tem que ficar esperando a ajuda de alguém, né? Então acho que o primeiro passo é esse, você
realmente ter essa iniciativa de escolher pelo seu casamento, né? Entender que é uma escolha que também é sua. Quando você estava ali no altar, não foi escolha só da sua esposa dizer sim, colocar aliança no dedo. Foi sua também. Então agora é sua escolha, porque você fez essa aliança com ela, você fez essa aliança com seu marido, de falar sim agora para ele de novo e ajudar ele nesse momento que vocês não estão bem. Então, se a pessoa não está bem, a gente começaria ajustando tudo por comunicação. Desde a comunicação de expressar o que eu sinto, até a comunicação de se comunicar com um profissional da área da saúde e tal. Tipo assim. E eu acho que, assim, só uma coisa, acho que poderia, por exemplo, né, das pessoas do casal, preparar-lhe um jantar, um momento propício com você, meu parceiro, conversar. Não falha nessa, não falha nessa, para você conversar ali com a esposa, né, ou com o marido e sentir o ambiente de fato, né? Você preparar aquele ambiente, que não adianta você pegar ele no pulo ali, tendo uma reunião no trabalho, cheio de coisa para fazer, ele vai estar estressado, ele vai te tratar mal. Eu acho que a tendência... E aí você já vai falar, tá vendo? Não vai valer a pena. Eu acho que a tendência também é essa, a galera vai empurrando com a barriga porque não quer resolver o problema, aí deixa trabalhar, deixa fazer, ele tá ocupado hoje, deixa amanhã, ele tá... E nisso... Isso não tem cura, o tempo não cura nada. Exato. Pela nossa experiência até de estudo e de vida, o tempo só piora. Adoece, né? Ele piora, né? Então, tipo assim... Exato. É igual o médico fala pra quem tem câncer, né? Tipo assim, em alguns casos, olha, se você descobrisse antes, daria pra gente até tentar tratar. Mas tem gente que acaba, infelizmente, descobrindo num estágio muito ruim. E eu vi isso que, infelizmente, em muitos casamentos, a pessoa deixa chegar no estágio ruim, aonde pode matar literalmente o relacionamento, onde você pode literalmente não ter mais aquilo. Mas assim, falando sobre esse processo, então a comunicação, eu vou dar um conselho aqui, além da comunicação, eu acredito que além da comunicação, seria bom, né, você que está dentro da comunicação, você demonstrar a gravidade do que você está sentindo, porque eu acho que ninguém quer atrapalhar, ninguém quer falar o tanto que é ruim, aí você acha que só é uma tristeza, mas na verdade é algo muito mais profundo. E eu acho só um ponto aí que você falou, que fica o conselho para quem tá casando agora, quem tá noivando, conhecendo, justamente isso, desde agora, desde o noivado, ter essa conversa. Sobre saúde. Transparência, honestidade, falar realmente, ter conversas profundas. Nosso testemunho, né? Eu não casei bem emocionalmente, lembra? Quando a gente casou, eu tava com depressão. Sim. E tinha acabado de voltar da viagem lá. E a gente foi sempre honesto e sincero, sempre foi honesto. E a gente casou. E tipo, acabou dando certo, deu certo. Mas por quê? Comunicação, claro, acho que desde o começo. Sim. Eu senti que eu tinha suporte em casa para passar por todo esse processo. Você estava forte. Em alguns outros momentos da vida você estava fraca. Lembra de um ano que você também passou por um tempo, né, ruim. E eu estava forte naquele momento. E aí a gente meio que foi dando suporte um pro outro. Sim. Então, eu acho que quando o casal tá doente, os dois... Porque, querendo ou não, quando não se trata a doença de um dos dois, o outro vai ficar doente. É questão de quando, né? Porque ele tá carregando o peso 100% sozinho, né? Porque, imagina, o marido que carrega a esposa doente e ele não tem o suporte dele, ele também não faz terapia, ele também não tem um pastor, ele também não tem pra quem recorrer, ele vai adoecer em algum momento porque ninguém aguenta, né? Ter esse peso gigantesco. E a esposa por isso que vale, também, né? Igual que você estava falando, termina de falar, mas vale pedir esse apoio da igreja, do pastor, eu acho que conselheiro, do psicólogo, enfim. Não porque, tipo assim, eu vejo que eu já conversei com uns 3 caras que são casados e a esposa não tá bem. E os 3 falam, eu tô me sentindo assim, e o cara tá prestes a fazer uma besteira com a vida, porque ele tá segurando a situação da esposa, mas ele também não quer abrir pra ninguém, porque ele precisa ser o super-homem da casa. E graças a Deus, hoje, delicado, né? A gente evoluiu muito para um tempo que as pessoas estão mais abertas para falar sobre se cuidar, sobre... Até mesmo, eu acredito no discipulado, assim, com pastor, com gente orando por você, com a igreja sendo ativa. Com certeza. Eu acredito muito nesse tipo de relacionamento. Sim. Então...
O tratamento, né, para depressão, uma das partes do tratamento envolve a parte de socialização, porque é constatado que pessoas que têm ali, né, atividades, na verdade, que são prazerosas na sua rotina, e dentre elas, atividades que promovem as relações sociais, a socialização, tem um melhor resultado no tratamento depressivo. Então, você vê que até a ciência, ela comprova isso, e que a igreja, de fato, é esse suporte, né, de um grupo que você pertence, que tem os mesmos valores, princípios que você, e que você pode encontrar ali, de certa forma, uma melhora, né, daquele processo que você está passando. E até mesmo, né, às vezes Jesus te curar no meio disso. Eu acredito que o conselho, assim, que eu vejo que todo psiquiatra me deu, e eu já passei por uns bons aí, já passei por uns 10 psiquiatras, já passei uns 20 psicólogos. Conselho que todo mundo me dá, profissional da área da saúde, e eu vou te dar também, durma bem, coma bem. Sim. Movimente-se, independente se é uma caminhada ou uma corrida de uma maratona, mas que seja uma caminhada da sua porta do quarto até o outro lado da rua e voltar do outro lado da rua, porque é bom abrir sua porta, sair de casa, tomar o sol, ver a vida, porque sua casa pode se tornar uma caverna. Então, você sai desse ambiente. Então, comer bem, se exercitar, se de qualquer forma, tomar bastante água e dormir. E o sol, que... Isso faz muita diferença, gente. Muita diferença. A gente não, assim... menospreza demais. Nossa, a gente menospreza demais, mas faz muita diferença. Cara, eu tô correndo hoje... De verdade. Eu tô correndo hoje, assim... Voltei a fazer exercício. Eu acho que eu nunca parei de fazer exercício. Eu sempre tenho fases assim, mas sempre volto porque... Acho que o meu normal é eu fazer exercício desde que eu sou criança. Mas eu percebo que melhorou. Tipo assim, a gente tá até falando disso esses dias. Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu não tava num melhor momento da vida. Eu tava até vindo aqui para descansar e realmente cuidar da minha saúde, cuidar da minha vida. E quando eu comecei a sair todo dia, tomar sol, e comecei a correr, e comecei a conversar com as pessoas, comecei a estudar de novo, me deu ânimo. Gente, é assim... milagroso, sabe? Eu não gosto de usar essa palavra milagre para não ser coisas que não sejam Deus, mas tem Deus em todo esse processo. Tem Deus em Ele ter te dado capacidade de ter 2 pernas, 2 braços, às vezes de você poder caminhar, de você poder andar. Tem Deus na respiração hoje que Ele te deu para você, mesmo que você não tenha perna ou braço, mas Deus te deu respiração hoje para você estar vivo e estar assistindo aqui esse vídeo. Tem Deus no sol que Ele te dá, tem Deus Tudo isso que eu tô falando, gente, são coisas gratuitas, entendeu? E eu tô falando de nada pago isso aqui. Tem tudo a ver com o que a gente tá falando de casamento, saúde mental, que eu vejo que muitos casais querem uma solução pronta para um problema no casamento que estão enfrentando ali, né? Oi, gente, desculpa. Mas que, olha só, mas que por vezes é um conjunto de hábitos não saudáveis, né, que já está aí colocado há anos dentro do casamento e que vocês, como eu ainda disse, só tá empurrando com a barriga. Por exemplo, o que te impede hoje de toda semana ter um momento só seu e do seu marido? São seus filhos, ou então, né, se você não tem filhos, que vocês sejam intencionais em ter esse momento sem pensar em trabalho, sem pensar em casa, sem pensar em futuro, assim, só pra vocês curtirem juntos. Não tem nada a ver com dinheiro, tá, gente? Isso daqui que a gente tá falando. Exato, tipo assim, sabe, mano, um momento ali. Lembro de vezes que eu tive tempo, cabia, que eu inventei um lanche de ovo, que era puma, ovo e azeite e queijo. Nossa, sim. E tipo assim, é porque a gente não tinha tantas condições. E a gente sempre arrumou tempo. Isso é uma coisa também no nosso casamento. A gente sempre arrumou tempo pra se afastar de tudo e bater papo. A gente sempre sai, vai pra um restaurante. Isso faz parte da nossa vida. Curtir a vida, né? E eu vejo que essa é uma coisa que a gente pode, né? Tem que tomar cuidado no casamento. Porque por vezes você casa ali, não entendam mal, né? Mas você fala assim, eu casei por um propósito. Beleza. Eu entendo que é por causa de um propósito de Deus, um chamado, mas tem que entender que esse é o homem, essa é a mulher da sua vida. E você tem que... Tá? A partir do momento que você casou,
você já não tem um propósito assim tão grande quanto ser cristão e ser casado. Exato. Tipo assim, você tem que investir agora nessa mulher, nesse homem que tá do seu lado, com a sua vida. Então, assim, não, a gente tem um propósito, aí tem aquele casal, né, que vai pra igreja junto, que, nossa, lê a Bíblia junto, ora junto, isso tudo é muito bom e eu tenho que fazer junto mesmo. Mas as outras coisas deixa de lado, né? Não vou me alimentar bem, vou só comer besteira, vou engordar mesmo, não tô nem aí. Não vou ter o hábito de fazer exercício para o meu marido, para a minha esposa, de chamar ela para sair, de chamar ele para sair, de ter um momento juntos em casal. E aí você vai perdendo o encanto por aquela pessoa que dá do seu lado. Quando você vai ver, você tá curtindo lá a mulher que você vê na academia, que você vai, que a sua esposa não vai porque você não chama ela pra ir. Sabe? Aí assim, você vai ficando. Aí a sua esposa tá lá no trabalho, já de olho num outro cara. Vocês vão perdendo essa química que vocês tinham, essa conexão que vocês tinham. Então, assim, a gente tá falando de saúde mental, mas acho que tem tudo a ver com isso aqui. É um monte de coisa, né? Por isso que eu falei que a saúde mental foi legal você começar falando que não é tão óbvio, porque não é tão óbvio. Por exemplo, a gente falar que você comeu uma salada ao invés de comer um hambúrguer, o que isso ajuda no meu relacionamento? Cara, tudo. E não tem nada a ver com relacionamento, mas ajuda tudo. Ajuda em você ficar mais bonito com seu corpo pra ser atraente. O que você tava falando, né? De falar as verdades também, sabe? Chegar na sua esposa, chegar no seu marido, vamos parar de comer besteira mesmo, sabe? Chega da gente fazer isso, chega da gente fazer aquilo, e vocês se unirem como um time. Esse ponto que a gente estava falando agora da saúde mental, das emoções desagradáveis e tudo mais, só um ponto que eu queria acrescentar é que, assim, além das emoções desagradáveis, né, que elas têm uma função, o que a gente tem que pensar que vai um pouco mais profundo que a emoção desagradável, que também envolve sua saúde mental, é as suas crenças centrais. O que é isso? É o que você acredita sobre você e o que você acredita sobre o outro e o mundo. Então, quando você tem uma visão distorcida sobre quem você é, você automaticamente vai transferir para outra pessoa seus medos, suas inseguranças, suas invejas, seus ciúmes, seus traumas, né, da infância, que a gente costuma falar, aquela coisa da criança interior que a galera fala, mas é verdade. Então, por exemplo, se eu, vim de uma família desestruturada que me negligenciou, não me criou ali com amor, carinho e afeto, pode ser que eu me torne uma mulher insegura, uma mulher que não se acha bonita, que não se acha suficiente para homem nenhum. E aí, quando eu caso com a Aidan, que é alguém que, nossa, é super seguro, é alguém que já veio de uma família estruturada, eu olho para ele e eu começo a ter insegurança do quê? Dele me trair porque ele é muito bom pra mim, dele fazer tal coisa comigo porque, ele é muito bom e eu não sou. Ou então eu começo a ter inveja dele, a inveja das qualidades dele, porque eu não tenho essas qualidades. Então isso fala das suas crenças, não só da emoção ali que você tá sentindo de ciúmes, inveja, medo e insegurança. É mais profundo. Por isso que nesses casos a terapia, ela é fundamental, né? E necessária mesmo para você trabalhar de uma maneira mais aí profunda. Mas, de forma prática, o que você pode fazer para melhorar é justamente isso que a gente está falando aqui, seus hábitos de vida. Então, se até hoje você não teve hábitos de se cuidar, de se amar no seu dia a dia, né? Melhorar sua alimentação, fazer exercício físico, se olhar com mais carinho, ter um momento ali de hobby, etc. Por que não começar hoje, né? O que te impede de começar um novo hábito hoje? Você não precisa começar tudo de uma vez, mas você tem que começar alguma coisa. Então, isso eu te garanto que pode ser que hoje, daqui uma semana não vai ter diferença, daqui um mês não vai ter muita diferença, mas daqui um ano você já vai começar a ver o resultado disso. Daqui 10 anos, aí você pode esquecer, você é uma nova pessoa com uma nova mentalidade, o seu cérebro já mudou, seu casamento foi transformado só por você ter escolhido hoje mudar. Então,
a saúde mental no casamento, ela exige de nós essa responsabilidade, sabe? De olhar, acho que para nossa parte, né, também, e parar de ficar se vitimizando, culpando o outro, se colocando nesse lugar de não é comigo, foi ele que falou assim comigo, foi ele que fez isso, né? E cada um se... Acho que a regra pro casamento, cara, assim, que eu também vejo, que muita gente peca nisso, é tipo assim, a galera fica esperando um ou outro fazer alguma coisa, e pra mim a regra é, quem tá bom, quem tá bem, ajuda quem não tá. Tipo assim, independente do sexo, se é o feminino ou masculino, quem tá bem ajuda. Tipo assim, você não tá tão bem... E seu marido não percebeu que você tá bem, fala. Sua esposa não percebeu, fala, clara, né? Lá, né? Que a gente fosse... Você tem que ser claro. Mas tipo assim, você não tá bem, fala. Porque o homem tem tendência a ficar quieto, a se trancar, não querer falar, aguentar as coisas. E às vezes você dá uma patada na sua esposa... Eu tô bocejando aqui, e aí vocês me desculpa, tá? E aí aqui depois a mãe... você fica pedindo desculpa pra ela, né? Tipo, desculpa que o meu dia não foi bom. Aí amanhã você repete de novo, desculpa que o meu dia não foi bom. E na verdade você vai perceber que não é o dia, que você tá mal. E tipo, se você não reconhecer, não expressar e não procurar ajuda, você vai acabar com o casamento por causa de besteira, de ego, de egoísmo. Acho que num casamento, pro cristão, principalmente agora, se você é cristão, você precisa, velho. Tipo assim, é o princípio básico do casamento cristão, é o sacrifício. O amor, ele não é um sentimento, ele não é o que eu sinto pela Bia. Ele é o que eu faço pela Bia todos os dias, independente de sentir ou não. A atração, a paixão, são outras categorias dentro do relacionamento. Mas o amor, ele são as ações sacrificiais, racionais que eu faço, que eu tenho. Então assim, cara... O que é o amor? O amor é um sacrifício. O amor é uma coisa que eu escolho todos os dias me sacrificar. São decisões que me colocam em último e o meu parceiro em primeiro. A base do casamento cristão é: eu não sou o primeiro, você é a primeira. Então é o que a gente sempre fala: eu não casei para ser feliz, eu casei para fazer você feliz e você casou para me fazer feliz. Então enquanto eu me preocupo com você, você se preocupa comigo e nós vamos nos preocupando um com o outro. Então eu não tenho tempo para me preocupar comigo quando eu estou me preocupando com você. Mas você, por outro lado, está se preocupando comigo. E às vezes, quando a gente está com a depressão, com esses momentos, a gente esquece o outro, a realidade muda ao nosso redor, porque nossa mente muda a realidade. As pessoas, a gente acha que já não estão olhando do mesmo jeito, que meu parceiro me olha do mesmo jeito, você se tranca. Eu falo que eu passei por isso, parece que você está num quarto escuro sem ninguém, e todo mundo é seu inimigo. Então, nesse momento, você precisa ter muita cautela, procurar ajuda, igual a gente está dizendo. Você pode pegar tudo que a gente falou aqui nesse podcast e escrever os pontos mais importantes para você do que foi dito, porque tem muita coisa valiosa aqui, e tudo que a Bia falou, tudo que eu falei foi o que ajudou eu a sair desse momento, é o que tem sustentado nosso casamento até aqui. E obviamente, em último lugar aí, eu acho que hoje não vai nem dar para falar do TDAH, a gente vai deixar para o próximo episódio, mas pode ser. Em último lugar, eu acredito que Cristo, a gente precisa falar sobre Cristo no relacionamento, porque se não tem Ele, também não vai ter nada. Eu não sei como um casamento é sustentado sem Cristo, porque uma vez que você perde o divino, uma vez que você perde Cristo de vista, e eu falo para vocês porque uma pessoa que está passando por depressão e ansiedade, não adianta, a sua vida espiritual, né? A sua vida não vai ser a mesma. Você não vai sentir tanta vontade de orar. Tem gente que entra em crise com Deus, que Deus esqueceu. Você pode ser quem for, líder, discipulador, power ranger, pode ser diaconita, pode ser apóstolo, apostila, você pode ser qualquer coisa. Nesse momento de saúde mental, de doença mental, você vai se sentir como ninguém. E eu acho que trazer Cristo para o seu dia, igual teve algo que a Bia fazia, que me constrangeu muito em todos esses anos que a gente é casado, que quando eu estava mal, doente, pensando em até besteiras, a Bia ia à noite e ela colocava a mão na minha cabeça, assim, eu lembro que eu acordava com óleo na testa, eu acordava brilhando, cara, e ela orando por mim,
né, de noite falando assim, não, e às vezes eu acordava à noite e ela tava... Eu ouvia e eu falava, deixa eu ficar dormindo aqui debaixo da oração. E eu lembro que esse tipo de coisa também é o que faz esse processo, é o que eu acredito que Cristo dá mais esperança em qualquer processo. Porque se você não tem Ele, você não vai achar cura em você, né? Isso aqui é até o meu contraponto com a psicologia, que muito acredita para olhar mais para você mesmo, mas tudo que a gente está falando tem ciência por trás e é comprovado, mas aqui eu também preciso trazer o ponto bíblico, que é além da ciência, não desmerecendo a ciência, não é uma coisa contra a outra, mas é a base de toda a ciência para mim, a teologia. Então, a teologia para mim é a mãe das ciências, né? Então a teologia, a Bíblia, ela vai falar, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Se você não tem Cristo, você não vai conseguir amar a sua esposa como ele amou a igreja, ou seja, você não vai conseguir amar de verdade. Porque não tem amor fora de Cristo, não tem amor fora do cristianismo, não tem amor. O amor de Cristo pela esposa não é o amor que eu obrigo ela a fazer o que quer, a usar certo tipo de roupa. O amor de Cristo é que eu me sacrifico igual um doido para ela. É que eu amo ela com cada ação minha. E esse é o amor de Cristo, né? Sim. E às vezes você, né, como esposa, marido, que tá vendo ali o seu cônjuge sofrer, é mais fácil você perder a esperança do que você usar deste momento para trazer a esperança de volta para sua casa, para o seu lar, né? E eu acho que como pessoas que são cristãs de verdade, o nosso trabalho é justamente esse, é trazer a esperança e ter fé em meio ao caos, né? Independente das circunstâncias, você olhar para o alto e saber que a sua esperança não está no que você está vendo, mas naquilo que você não pode ver. Você olhar para a Bíblia e entender que em meio à dor ou em meio à alegria, Deus permanece o mesmo. Deus continua no controle. Deus está ao seu lado. Deus te vê em tudo aquilo. E quanto mais a gente exerce as verdades da palavra nas nossas ações e também através da nossa boca, liberando vida sobre o vale de ossos secos, né? O que é liberar vida sobre o vale? É você não menosprezar o que seu marido está sentindo, é você não ignorar o sofrimento do seu cônjuge, é você procurar ajuda se você não está tendo forças para isso, é ele te dizer ali de pensamentos destrutivos e você não se assustar com aquilo, mas você olhar para ele e falar, calma, eu tô aqui, a gente vai dar um jeito, você não tá sozinho, e trazer uma palavra de vida, uma palavra de esperança, ou então quando você não tiver, você abrir a sua Bíblia e declarar sobre ele as verdades de Cristo. Então, acho que são coisas pequenas, mas que fazem toda a diferença para esse ambiente, né, da casa. E digo mais, você não precisa esperar o seu marido, seu cônjuge, sua esposa adoecer para você começar a fazer isso também. É verdade. Então, da mesma forma que a gente estava falando dos hábitos, né? Tem que ser um hábito aí na sua casa. Todas essas dicas podem ser declarar. Ser uma prevenção. Então, assim, aqui em casa mesmo, né? A gente tem esse hábito de declarar com as meninas verdades bíblicas sobre elas. Direto eu e o Aidan tá, né, orando um pelo outro. Todos os dias a gente mostra o nosso amor um pelo outro ali, no bom dia, no boa tarde, no boa noite, no cuidado com o outro, lendo a Bíblia, declarando coisas. Então, o jeito que fala também, não falar igual animal, né? Tem cara que é bruto, tem mulher também que é bruta. A gente já vê umas mulheres bravas por aí, mano. Eu sou brava, mas eu me pondero, para mulher, mansidão, domínio próprio. E o homem tem aquela máxima que a galera fala, que eu acho que faz sentido em algum aspecto. Tipo, a mulher, a linguagem de amor dela lá é o amor. E a linguagem se sentir amada, né? Se sentir amada.
E a linguagem de amor do homem é o respeito, né? Se sentir respeitado. Acho que é muito ruim quando o homem, ele... E quando eu falo respeito, tipo assim, a mulher não admira ele, não quer ele, não acha ele atrativo. Acho que pro homem tem uma linguagem, não acha ele provedor. Ou fica falando, segurança, comparando ele com outros homens. Com o pai dela, com o tio dela, com o amigo da fulana, ou com o marido da... Ou fica falando os defeitos dele pras amigas dela, ou pra alguém da sogra. Isso tudo é respeito. E pra mulher, o que é amada? A mulher não se sente cuidada, segura, não sente que ela te atrai, não sente que ela é a sua princesa, que você tem carinho, que você... Sabe, aquelas coisas da moda antiga. Você pensa nela durante o dia. Que você, cara, passei ali, lembrei de você, de fazer uma ligação, você não é um animal falando com ela. Então, assim, eu acho que é isso, né? Esse podcast tá muito bom. É tanta coisa, gente. Daria pra falar aqui. Nossa, eu ficaria na noite inteira falando. Se você assistiu esse podcast até agora, só pra eu saber quem tá com a gente até o final, comenta aí, animal. Comenta animal pra eu vou saber quem assistiu até o final. Ó, rimou. Na minha cabeça não foge do rap. E aí, gente, no próximo episódio... A gente vai falar sobre... Casar com neurodivergente. Como funciona a vida aí quando você casa com neurodivergente. Pra quem não sabe, né, eu fui diagnosticado com TDAH e bipolaridade. Ainda tenho pesquisado sobre a bipolaridade. Ainda tá num processo, né? Diagnóstico de bipolaridade. Mas assim, eu não sou normal, isso é fato, sou neurodivergente. Eu chuto superdotação, mas... A Bia acha que é isso. Mas assim, eu não sou normal, a nossa família não é normal, nossa história não é normal. Casar com alguém que é neurodivergente não vai ser normal a sua vida. E assim, né, acho que a tendência do mundo é casamento com neurodivergente. Porque cada vez mais se tem colocado os diagnósticos dentro do DSM e cada vez mais a ciência está evoluindo para entender, através de pesquisas, o quanto os diagnósticos são... Agora fui eu que vou sugerir. Biopsicossomáticos. Né? Toma aí. E o quanto tem tanta gente neurodivergente que a gente não sabe ainda. Então... Acho que vai ser muito bom. O futuro é neurodivergente. Neurodivergentes para a glória de Deus. Pessoal, Deus abençoe vocês. Obrigado por estarem aqui até agora. Obrigada, gente. Muito bom. Comenta aqui se você gostou, sua sugestão. O que te marcou desse podcast? O que você quer ver mais aqui? E a gente também tem um primeiro, né? A gente já fez um desses de conversa. Já fizemos. Muito bom, inclusive sobre se relacionar jovem. Eu vou deixar o link aqui, ó. Pode clicar e ir lá pra lá agora se você não assistiu. E o canal tá voltando agora, pessoal. Então, se você puder, por favor, curtir, compartilhar, comentar, o algoritmo, ele vai ajudar a gente vai impulsionar esse canal. E se você fizer isso por nós, gente, gratidão. Tudo de graça. Não vai ter nada pago aí pra você fazer. Tudo isso que eu falei pra você fazer. Garage sale. Que isso? Garage sale. Tudo de graça. Tá com sono, gente. Tá com sono. Na garagem é tudo de graça? Às vezes é. Gente, ela tá com sono. Um beijo, pessoal. Do nada lança essa. Ei, velho. Falou, pessoal. Garage. É garage que fala. Garage. Garage sale. É que você falou tudo de graça. Você pensou nisso. Aí eu pensei, nossa, a gente tá na garagem.